Eu me dirijo aos meus amigos, aos nossos irmãos, aos jovens, aos adolescentes, às crianças, principalmente os que estão em isolamento social. Me dirijo com a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu quero também me dirigir de uma forma especial a um grupo especial, que são os nossos irmãos anciões, principalmente, ou melhor, primeiramente ao meu pai, pastor Laí, nosso diácono José Cardoso, a nossa irmã Aparecida, diaconisa Maria do Carmo, diaconisa Lourdes, diaconisa Maria, minha tia Anésia, diácono Heraldo, irmão César, irmã Clarice, diaconisa Iraci. Me dirijo a vocês especialmente porque esse grupo deve estar vivendo um momento mais difícil. É um grupo que é chamado de risco maior, né? E está impedido, às vezes, até pela família de sair, de ir à rua. Eu quero orar por vocês especificamente. Quero dar uma saudação especial para vocês e pedir a Deus que muito em breve, passando toda essa crise, nós possamos nos encontrar novamente, nos unir para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Aos nossos irmãos que estão isolados sem poder sair, eu sei o quanto faz falta para vocês a visita de um filho, a visita de um neto, o culto, a adoração. Faz muita falta, porque eu sinto essa falta. Quanto mais os irmãos que estão nessa faixa etária de isolamento, né? Então eu quero dizer para vocês, nós vamos orar por vocês. Nós vamos pedir a Deus que dê força para que vocês passem por essa pandemia e no final a gente possa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo aqui no nosso meio, nossa igreja. Antes da oração, nós vamos fazer uma leitura aqui em Romanos, no capítulo 11. Nós vamos ler do 33 até o 36. Pensem bem. Paulo, ele interrompe um discurso, interrompe uma carta e começa a adorar a Deus numa doxologia. E ele diz assim: ó profundeza das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e para ele e por ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. Amém. Então nós vamos orar por esse grupo que nós citamos aqui, aos nossos irmãos que estão em casa, mas que estão aí com a fé firme, fortalecida no Senhor, para que ele permaneça com essa fé. E não se esqueça que nós, a igreja, os jovens, as crianças, os adolescentes, os ministérios contam com as vossas orações enquanto vocês estão em casa. Que Deus possa abençoar. Nós vamos orar e na sequência a banda vai entrar e vai fazer a sua apresentação para a sequência do culto. Mas nesse momento nós vamos orar por você, ancião dessa igreja, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida dos irmãos que estão em casa e que estão impedidos de participar, de frequentar, de estar no meio social, Senhor. Assim como muitos, nós temos aqui alguns irmãos que fazem parte dessa congregação, fazem parte desta igreja, Senhor, e que estão aí tristes, estão
preocupados com o futuro da igreja, preocupados com a volta do culto, com a volta do encontro, da associação novamente, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir a Tua bênção sobre esses irmãos, Senhor Deus, em especial os anciões que estão mais limitados o deslocamento, Senhor. Toma em Tuas mãos o meu pai, o pastor Laí, o diácono José Cardoso, a irmã Aparecida, a diaconisa Maria do Carmo, a diaconisa Lourdes, a diaconisa Maria, minha tia Nésia, o diácono Heraldo, o irmão César, a irmã Clarice, irmã e diaconisa Iraci, todos os anciões da sua igreja, Senhor, toma em Tuas mãos e os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Senhor, e nos dê um culto também abençoado. Abençoe a banda que vai tocar, que vai ministrar música para o Teu povo, Senhor. Abençoe também a pregadora que será um instrumento nas Tuas mãos nesse momento para levar consolo, conforto e força para o Teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Nós temos vivido alguns dias de temporal, né? Alguns dias maus, mas Deus nos mantém firme na rocha, amém? Vamos louvar ao Senhor com esse louvor e vamos lembrar que o Senhor cuida de nós.
montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso Deus da minha salvação. Estou olhando para os montes,
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos, mesmo que online, mesmo que separados fisicamente, mas unidos no amor de Cristo para a glória do Senhor Jesus. Então estamos reunidos nesse sábado do Senhor, dia que Ele separou e santificou. E me foi dada a oportunidade de fazer uma reflexão com você hoje, nessa manhã. Eu confesso para os irmãos que eu pesquisei, que eu procurei, que eu tentei fugir do tema que eu vou trazer, mas eu não consegui. Então, eu creio que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós vamos ler o texto de Jeremias 29, os versículos do 10 ao 14, Jeremias 29, e os irmãos vão entender o que eu estou falando. Livro de Jeremias 29, do 10 ao 14, fala assim, ó. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e trarei de volta a casa, para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém? Eu sei que assistiu o culto de casa, sentado na sua poltrona, no aconchego do seu lar, tem coisas boas e tem coisas que podem atrapalhar, né? Coisa boa é o conforto, é a possibilidade de você não precisar sair de casa, mas você precisa ser disciplinado para você se concentrar, senão você acaba perdendo o foco e não consegue receber o que o Senhor tem para você nessa manhã. Eu quero te pedir nessa oração que você feche os seus olhos, aí onde você está, na sua casa, e fala para o Senhor: Senhor, o que tem a ver comigo essa palavra? Senhor, não me deixa dispersar, não me deixa dispersar com as coisas da casa, com as crianças, com o celular, não me deixe dispersar. Me faz entender o que essa palavra tem a ver comigo nessa manhã. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigada por essa oportunidade, obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada porque as suas misericórdias se renovaram nessa manhã sobre mim e sobre cada um dos seus filhos que estão nesse momento reunido, Pai, para ouvir a tua palavra. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu venha levar cativa a nossa mente, Pai, para que consigamos, Pai, estar focado, Senhor, disciplinando o nosso cérebro, a nossa atenção, Senhor, para que possamos entender o que tu tem para nós nessa manhã. Não nos deixe dispersar, Senhor, com as coisas da casa, não nos deixe dispersar, Senhor, com preocupações, com coisas que possam, Senhor, tirar a nossa atenção. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, fala comigo, fala com esse irmão que está aí, na casa dele, sentado, assistindo essa mensagem. Fala, Senhor, com cada pessoa que vai ter acesso a essa mensagem em outro momento, Senhor. Fale ao coração, ministre ao coração dessa pessoa, Pai, como tu falou ao meu. É isso que nós te pedimos na manhã desse dia. Amém. Amém? Esse texto, ele tem a ver com a lição que nós estudamos no último trimestre. Nós iniciamos o ano de 2020 com a lição Tempo de Recomeço. Fiz questão de trazer para os irmãos lembrarem. Não tem como esquecer, a gente encerrou essa lição no final de março. Iniciamos abril com a nova lição. E eu confesso para os irmãos que eu só atentei para o que essa lição estava dizendo no final da lição. Nas últimas 3 lições, eu fui atentar para o que o Senhor estava trazendo para nós em janeiro.
Em janeiro, quando nós recebemos essa lição, começamos a estudar, se eu não me engano, no dia 4 de janeiro, que foi o primeiro sábado, eu estava desapercebida. Eu estava dormindo, eu estava lendo esse texto, lendo essas lições, como se isso não tivesse nada a ver conosco nesse tempo, em 2020. E quando chegou no finalzinho da lição, faltando 2 ou 3 lições para terminar, nós entramos na quarentena. Quando nós entramos na quarentena, que eu comecei a trabalhar home office, eu comecei a ter, aspas, tempo dentro de casa para fazer um devocional, eu comecei a ler essa lição desde o início. Eu comecei a ler a apresentação dessa lição. Eu comecei a ver a lição 1, a lição, eu falei assim, meu Deus, desde janeiro esse material estava conosco, desde janeiro tu falava conosco a respeito dessas coisas e a gente não atentou para o que tu estava falando para os nossos corações. Penso que a gente sempre está atrasado no tempo, né? A gente não consegue perceber quando a gente está com a palavra na mão que aquilo é para agora, é para esse tempo, é para esse momento. Ele não estava falando de um tempo remoto, nem de um tempo futuro. Ele estava falando de hoje, de agora. E aí eu comecei a estudar essa lição novamente. No final, eu fui para o início. E comecei a grifar coisas que ressaltavam ao meu coração e começava a falar comigo nesse tempo, para esse tempo de quarentena, para esse tempo que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, que a igreja está vivendo. Eu falei, meu Deus, tu falou isso com a gente em janeiro. Só se passaram 2 ou 3 meses e a gente não entendeu que a gente ia precisar fazer isso agora. Isso passou. Entramos na lição do 2º trimestre, Deus conosco, começamos a estudar a nova lição. E quando me foi oportunizado a possibilidade de trazer uma reflexão, eu pensei, vou levar outra palavra, eu vou falar da lição do trimestre passado. Que isso? Os irmãos estudaram a lição do trimestre passado, eles sabem do que eu estou falando. E comecei a procurar outra palavra, pesquisar, ouvir teólogos, ouvir pregadores renomados que eu amo, que eu considero. E nada que eu ouvia, eu tinha permissão da parte de Deus para ter certeza que era aquilo que eu precisava falar. E eu falei, então, vamos recomeçar, vamos para o começo, vamos para o início de janeiro, então. E eu peguei a lição bíblica e fui ler a apresentação dela, irmãos. E eu não saí da apresentação. Você que tem a sua lição bíblica, se quiser acompanhar comigo, ou depois que passar essa reflexão, se você quiser pegar mais tarde, para refletir no seu sábado santo, você vai ver que tudo que eu vou falar está na apresentação da lição que você tem em mãos, que você estudou no último trimestre. E aí, essa introdução é só para eu entender que Deus não deixa o seu povo sem a revelação. Ele sempre traz a palavra através dos profetas, através da Bíblia, através de uma lição bíblica. Ele sempre traz para a igreja uma palavra de revelação. Pode acontecer da gente não entender, da gente ouvir e não conseguir discernir o tempo e o propósito. Pode acontecer. Mas em algum momento a nossa ficha vai cair e a gente vai falar, Deus avisou, Deus falou, Deus deu orientação, Deus falou como se comportar nessa ocasião. E é isso que eu quero refletir com você. Desde janeiro nós estamos estudando essa lição, ela é baseada no livro de Esdras e de Esther. E nós já estudamos o livro de Neemias. Esses 3 livros, eles são livros do mesmo período histórico, que é chamado do pós-cativeiro. O que é o pós-cativeiro? Depois que o povo judeu, ele termina o exílio babilônico. Por desobediência, por não ouvir os profetas, por não dar atenção à palavra de Deus, por desobedecer à palavra, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. E Deus falou que eles ficariam 70 anos cativos. E esses 3 livros, eles são escritos após esse cativeiro, depois que o povo recebe uma carta de libertação. O rei fala para eles, agora vocês já podem voltar para Jerusalém. Só que o povo não retorna todos de uma vez. Eles retornam em três levas, né? Eles fazem 3 viagens, pode-se dizer assim.
E ainda tem uma parte do povo que ainda prefere ficar lá, porque prosperou lá, porque fez família lá, porque preferiu, apesar de livre, preferiu ficar na Babilônia. Mas o que nós queremos falar é sobre a questão do exílio e a questão de como se comportar quando se volta para casa. Por causa do pecado de Judá e por ignorar diversos avisos dos profetas, Deus permitiu que a cidade de Jerusalém fosse invadida, destruída e que o povo fosse levado cativo. Os muros e os portões de Jerusalém foram queimados, foram destruídos. Irmãos, vamos fazer um paralelo de Jerusalém com o Brasil, com o que nós estamos vivendo, com o nosso contexto histórico. Não adianta a gente só estudar a história sem conseguir refletir o que ela tem a ver comigo e com você. Vivemos um período onde a nossa nação, o nosso país, os nossos valores foram destruídos, foram queimados. Então eu posso dizer para você, igreja, é tempo de despertar, é tempo de entender o propósito, de discernir o tempo e o propósito. Vamos olhar para a destruição de Jerusalém, vamos refletir sobre as nossas cidades, sobre a nossa nação. Nossas famílias foram cercadas, os muros e os portões que protegiam nossas famílias foram queimados. Nosso casamento, nossos filhos ficaram desprotegidos. Mas como assim? Eu não vi nada disso. Onde eu estava? Minha família está bem, minha casa está direitinho, está tudo direitinho. Você que pensa. Onde nós estávamos quando tudo isso aconteceu? O que nós fizemos ou o que nós temos feito diante de tamanha destruição? Qual é a nossa reação diante dessa invasão? Você pode responder, não, eu não estou dormindo, eu não estou desapercebido. Isso tudo aconteceu e eu não fiz nada porque eu não tenho tempo. Afinal de contas, eu trabalho muito, eu não tenho tempo porque a nossa igreja tem muitas atividades, afinal de contas, eu tenho que participar, e aí é trabalho, é igreja, eu não tenho tempo. Temos negligenciado o nosso papel por causa do nosso cansaço, por causa da nossa preguiça espiritual, por causa do nosso ativismo religioso, da nossa apatia e da nossa falta de firmeza. A nossa cidade foi cercada, foi sitiada, nossos portões queimados e nossos muros derrubados, e nós ficamos olhando tudo isso adormecidos. Você pode me perguntar, como tudo isso aconteceu? E eu vou te responder. Quando Mamon, o dinheiro, começou a mandar no nosso tempo. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Irmão, tempo não é dinheiro. Tempo é disciplina. Temos a maior riqueza, que é o nosso tempo. Todos nós ganhamos o mesmo tempo diariamente. Mas como administramos esse tempo vai dizer o quanto você valoriza ou o quanto de valor você confere ao seu tempo. Então, tempo, ele pode se tornar dinheiro a partir da disciplina que você tem na sua vida e do valor que você dá no seu tempo e das coisas que você faz dentro do tempo que você tem. Tempo não é dinheiro. Tempo é disciplina. Os nossos muros foram queimados, nossos portões destruídos quando a televisão começou a educar os nossos filhos e quando transferimos a responsabilidade para as escolas. Nesse período de pandemia, você descobriu que o teu filho é teu e que você não pode mais terceirizar essa criança para a escola, ou para o inglês, ou para o judô, ou para a natação. Agora ele vai ficar dentro de casa com você. E vai ser você que vai ter que educar, ensinar, dar aula online, não é isso? Você trabalha o dia inteiro, chega à noite e tem que dar aula para o seu filhote. Pois é, o filho é teu, foi Deus que te deu. Só que nós não tínhamos tempo
e tínhamos a possibilidade de colocar na explicadora, na escola, no judô, no inglês. E aí, sabe que horas que você via seu filho? Quando você chegava em casa, ele já estava dormindo. Ou quando ele chegava e você estava dormindo. E aí não tem convivência. E a hora que tem um pouquinho de convivência, ele tira a sua paciência. Mas vamos voltar para cá. Sabe quando que os nossos muros foram queimados, os nossos portões destruídos? Quando o mundo começou a ditar os valores e os princípios da nossa família. Quando a Bíblia perdeu a vez e a voz dentro da sua casa. Nossos muros foram destruídos e os nossos portões queimados. Mas de acordo com a profecia de Jeremias, após 70 anos servindo na Babilônia, Deus faria duas coisas. A primeira, não tem a ver conosco, castigaria o rei babilônico, destruindo a nação opressora. A segunda tem a ver conosco, libertaria seu povo e os levaria de volta à sua pátria, restauraria a nação, fazendo com ela uma nova aliança. Tempos de recomeço, tempos de uma nova aliança. Deus prometeu e Deus cumpriu fielmente o que Ele falou com o povo judeu. Considerando essas duas coisas que Deus faria, eu quero conversar com você sobre a segunda coisa. Deus faria uma nova aliança. Deus está nos convocando para uma nova aliança, nesse tempo. Uma nova aliança de recomeços, precisamos recomeçar. Precisamos falar dentro da nossa casa que quem manda não é a televisão. Precisamos estabelecer decretos, princípios e valores. Os nossos filhos precisam ver a gente adorando a Deus, orando. Porque se ele não ver e ouvir a gente falar, ele não vai acreditar que tem que fazer. Criança é igual esponja, ele aprende vendo o pai e a mãe fazendo. Se ele não vê você fazer, ele vai falar, esse negócio deve ser brincadeira, porque ela fala para eu fazer, mas ela não faz. Ou ela nem fala para eu fazer. Então é necessário, nesse tempo de novos começos, de nova aliança, nós nos reposicionarmos dentro da nossa casa, com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso marido, com a nossa função de sacerdote, de filho de Deus, de servo do Senhor, de quem foi chamado com um propósito, chamado para cumprir um propósito nesse tempo, nem que seja dentro da nossa casa, com a nossa família. É tempo de libertação. Deus libertou o povo da Babilônia e trouxe de volta para Jerusalém. Deus tem nos libertado da nossa falta de tempo e tem nos trazido de volta para a nossa casa. E o que nós temos feito com esse, aspas, tempo que nós deveríamos ter dentro da nossa casa? Tempo de voltar para casa é voltar às origens, voltar à essência. É tempo de restaurar a família, o casamento, a comunhão, a comunicação. Tempo de nova aliança. Em conformidade com profetas, com a profecia, em 536 a.C., o templo em Jerusalém começou a ser reconstruído e a adoração a Deus de Israel foi retomada. O templo em Jerusalém começou a ser reconstruído. Irmãos, estamos reconstruindo o templo na nossa casa. Fomos chamados nesse tempo para reconstruir o altar de adoração dentro da nossa casa. Para reconstruir Jerusalém, Deus contou com homens fiéis e comprometidos. Quem foram esses homens? Zorobabel, que liderou o primeiro regresso, de quase 50.000 pessoas. Depois, Esdras, que dedica os 4 últimos capítulos do seu livro para contar a experiência de liderar um outro grupo, quase 5.000 pessoas. E por último, Neemias, que nós conhecemos a história. Mas eu quero refletir com você sobre Esdras. Esdras liderou quase 5.000 pessoas de volta a Jerusalém. Esse grupo tinha um objetivo:
ajudar na reconstrução da comunidade e promover uma reforma espiritual que restaurasse a fidelidade à lei do Senhor. Estamos sendo chamados nesse tempo, eu e você, para uma reforma espiritual, onde não adoramos em templos feitos por homens, onde a nossa adoração é dentro da nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos. Estamos sendo chamados nesse tempo para restaurar a fidelidade à lei do Senhor. A Bíblia vai relatar que Esdras foi um servo de Deus, um humilde sacerdote, profundo conhecedor da palavra. E ele tinha um alvo na vida dele: dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Deus usou esse homem de forma poderosa, levando o povo de Israel a se arrepender dos seus pecados e a se consertar diante de Deus. Nós temos sido chamados a ser Esdras nessa geração. Você é o sacerdote da tua casa. Você é Esdras na sua família. Você foi chamado nesse tempo para estudar a lei do Senhor, praticar e obedecer a lei do Senhor e ensinar os seus decretos e mandamentos à sua família. Esdras foi chamado para liderar cerca de 5.000 pessoas. E a Bíblia vai dizer que ele foi poderosamente usado por Deus. E o propósito do coração dele, que era fazer os israelitas aprenderem e obedecer os mandamentos, foi cumprido pela misericórdia de Deus. Deus usou Esdras e ele teve sucesso na missão dele. Você foi chamado para ser líder de cerca de 5 pessoas. 4 pessoas, 3 pessoas. E eu creio que Deus vai te usar poderosamente como usou Esdras. O que é mais difícil, liderar 5.000 pessoas ou liderar 5 pessoas? Eu acredito que liderar 5.000 pessoas deve ser um desafio muito grande. Mas eu também acredito que o teu desafio é muito grande. Mas ele não é impossível. Só tem uma forma de conseguir fazer esse desafio dar certo e você ter sucesso diante de Deus: dedicando-se a estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus dentro da sua casa. Assim você vai reconstruir o altar da adoração dentro do seu lar, vai restaurar a fidelidade ao Senhor. Você é Esdras nessa geração. Se posicione como Esdras e será usado por Deus poderosamente, como foi Esdras. Essa é a minha oração por você nesse tempo. Que você entenda que Deus tem nos chamado com um propósito para dentro da nossa casa. Pode ser que nesse tempo que estamos dentro de casa tenhamos tempo de fazer muitas coisas. E não é pecado fazer muitas coisas. Mas não deixe de fazer o que é o principal: restaurar o altar da adoração. Ensinar os filhos a orarem, a amarem a Deus, a restaurar os mandamentos, os decretos, a implantar valores. O principal tem que ser feito. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade. E eu ressalto a você mais uma vez: é tempo de recomeçar. É tempo de uma nova aliança. É tempo de você, Esdras, liderar esse grupo da sua casa, com autoridade vinda do Senhor, com unção vinda dos céus, para que você tenha êxito nessa missão e para que você e sua casa sirvam ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade, e que essa palavra fique no seu coração, que essa palavra te incomode, que essa palavra te faça tomar uma posição, que essa palavra te faça tomar algumas decisões dentro da tua casa, para que você e tua casa sejam bem-aventurados. Senhor, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque Tu tem falado aos nossos corações desde o primeiro sábado desse ano sobre recomeçar, sobre restaurar o altar, sobre se arrepender, sobre pedir perdão. Senhor, obrigada, porque Tu tem nos mostrado que o único caminho é ouvir a Tua voz, estudar a Tua palavra, é praticar, é obedecer. E, Pai, ensinar, o caminho é esse, Senhor, do nosso sucesso. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Senhor, nessa missão, porque a Tua palavra também diz que sem Ti nada podemos fazer, mas nós temos o Teu Espírito conosco, por isso é possível, Senhor, cumprir essa missão.
Eu te peço por cada pai de família, por cada homem de Deus desta igreja, cada sacerdote, cada esposa, cada mulher líder do seu lar, responsável pela educação dos seus filhos. Senhor, nos faça voltar para essa palavra, Senhor, e a nos arrepender do tempo que nós negligenciamos, Senhor, esse altar de adoração, Senhor, e a voltar diante de Ti, Pai, e implantar, Pai, os Teus valores, Pai, e os Teus princípios, Pai, dentro do nosso lar, com os nossos filhos, Senhor. Nos ajude, nos ensine, Pai. E nós sabemos, Pai, que contigo nós conseguiremos, Pai, e teremos uma família abençoada, Pai. É isso que nós pedimos na manhã desse dia, em nome de Jesus.